Oi, pessoal. Hoje é dia de Game Show da Lana. Eu tô aqui com vários convidados especiais, com o Marcelos, que é CTO da Lana, o André, que é diretor de marketing da Lana, a Regina, que é essa mulher maravilhosa, apresentadora do podcast, que inclusive quem não viu tem que ver, que tá incrível. E hoje a gente vai fazer uma brincadeira. Os especialistas estão aqui, gente, eles vão fazer várias perguntas e a gente vai ter que colocar aqui na luzinha a resposta certa, vai ter várias alternativas, então fiquem ligados, já dá o like, já compartilha esse vídeo com todo mundo, que hoje vai ser um dia muito legal pra gente aprender de uma forma muito divertida tudo sobre inteligência artificial. Fria, hein, Patrícia? Não, a gente que sempre conduz, que apresenta, hoje a gente vai estar aqui, pessoal, participando de um desafio. E os dois especialistas aqui vão ver. A gente já pediu para eles pegarem leve, né? Sim, porque eles vão fazer um quiz com a gente. Aqui tá a lozinha pra gente marcar a resposta. Olha que gracinha. Bacana, né? É isso mesmo, Regina. Então a gente vai fazer umas perguntas sobre inteligência artificial, né? Envolvendo também os episódios do podcast que a gente já desenvolveu, né? Você que não conhece o Inside Alana Podcast pode acompanhar. E vamos ver quem sai melhor. A intenção é, na verdade, mais se divertir e também trazer um pouco mais de informação para quem tá assistindo e ouvindo o podcast. Mas vamos ver no que dá, Vamos ver no que dá. Eu já falei que eu tenho memória RAM, mas não tenho hard disk mais para segurar tanta informação. Então vamos lá, vamos ver o que dá Gente, isso. a Regina apresentou todos os episódios. Deixar claro aqui que eu não tô sabendo de nada. Ouvi, óbvio, estudei. Vamos ver, né, Marcelo? Você vai pegar leve com a gente. O Marcelo está aqui, né, Regina, pra depois que vocês fizerem as respostas, ele também esclarecer um pouco mais sobre os assuntos que vão ser abordados dentro das perguntas. Eu acho também que mais importante do que acertar a pergunta é a gente trazer informação e aí todo mundo poder aprender. Pra quem tá assistindo, aprender também junto com a gente de uma maneira divertida. Legal. Com certeza. E pra quem tá ouvindo também. Então a gente Tá tem assistindo e ouvindo. Os dois formatos. esse dessa formato vez. híbrido hoje, né, do nosso episódio. Então vamos lá, eu vou começar pelas fáceis, então pontuação a gente vai contando, né, pontuação simples, 1 ponto pra cada acerto, e vocês escrevem a letra na luzinha e mostram pra câmera pro pessoal acompanhar. No caso do podcast, eu acabo falando pro pessoal É múltipla escolha, né? acompanhar, é múltipla escolha de fato. Então vamos lá, eu vou dar um contexto antes das perguntas, tá? Eu queria dissertativa, mas não deu. Olha, dissertativa Isso é terrível. O Marcelo queria dissertativa. Ele é terrível, Marcelos. Agora vocês estão vendo a carinha do Marcelos. Por que eu ficava assim? Com as coisas que ele falava. Porque ele fala umas coisas assim que ficou com essa cara de paisagem dele. Pois é, Regina. Vamos lá pra primeira pergunta, então, né? Vamos. Bom, vocês sabem quem foi o Alan Turing, o herói de guerra? Ele fez parte do grupo de trabalho de organização da quebra de códigos britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Junto com outros matemáticos, ele descobriu a localização das tropas nazistas no dia 6 de junho de 44, o que a gente conhece como o dia D, né? Pergunta: qual o nome da máquina decodificadora criada por Alan Turing durante a Segunda Guerra Mundial? Alternativa A, Enigma. B, Bomb. C, Decoder. Ou D, Eliza. Vamos lá. Ai, caramba. Peraí, repete a pergunta. Tava confiante até ouvir as respostas. Eu tô entre A e a D. Ou será que eu tô errando? Vamos lá. Qual o nome da máquina decodificadora criada por Alan Turing durante a Segunda Guerra Mundial? Vou repetir as alternativas. A, Enigma. B, Bomb. C, Decoder. Ou D, Eliza. Vamos lá? Podem mostrar. A Patrícia foi de A, Enigma. Tava entre A Regina foi do quê? D. D, Eliza. E a resposta certa é B, Bomb. Vocês viram, né, gente? Que a gente Não, mas assim, sendo justo, vai dar. a Patrícia chegou mais perto porque a Enigma era a máquina alemã. Que ele decodificou. E a Eliza foi uma das primeiras chatbots. Que era de 1960. psicologia, eu não é? confundi De com a psicologia, Eliza. exatamente. A gente colocou de propósito, obviamente. É lógico. Agora, né? você falou, peraí, que esse começo era mais leve, é Era isso? mais fácil. Isso. Era Não, mais fácil. A gente mesclou um pouquinho. Vamos já. Relaxa, vamos brincar. A gente mesclou um pouquinho. Tem umas mais leves mais pra frente também. Vamos pra segunda pergunta, Então, peraí. A resposta correta era B, Bomb. bomb. Que é a gente, Que é a máquina. máquina não. que eles criaram na parte britânica. A Enigma era a alemã.
a que eles estavam tentando decodificar. Eu tinha certeza que eu tinha ouvido Enigma. Ah, mas aí eu Patrícia, falei, então gente... você, Mas é a mais olha, famosa. Eu acho que é ponto pra Patrícia, então. Vai. Meio ponto. Meio ponto. 0 pontos por enquanto. Vamos seguir, vamos seguir. O que importa é que a gente tenha a informação, então se você Sim. não conhece, né, tem muito material aí na internet sobre o Alan Turing e sobre a bomba. Sim. Vamos pra segunda Vamos lá. pergunta. Vamos começar a entrar em inteligência artificial, tá, gente? Então vamos lá. Nossa senhora, não entrou ainda? Não, mas agora Era mais só a fundo. Quem cunhou o termo inteligência artificial? A. O Alan Turing. B. Stephen Hawking. C. John McCarthy. D. Nikola Tesla. Ou E. Elon Musk. Gente, Peraí, repete. de Eu- novo. Vou Os repetir últimos pra aí ajudar sabe que não vocês. foi, mas- Quem cunhou o termo inteligência artificial? A. Alan Turing. B. Stephen Hawking. C. John McCarthy. D. Nikola Tesla. Ou E. Elon Musk. Já tomou uma decisão? Não tem nem assim, pedir eu ajuda pode ir pros pros universitários, gente. exato, eliminação Vamos de eliminar alguma- uma Ó, alternativa? D e mas E não é. elimina. D e E não é, certo? D&E não, Não é o Elon Musk. Não, Não. é o Elon Musk, vai. E nem... A é qual? Alan é o Turing. Turing. B. Stephen Hawking. C. John Eu tô McCarthy. entre A Ou e D. B. Nikola Tesla. A gente já eliminou, então. Gente, eu tô Vamos achando colar, que é o C. Eu tô Patrícia? achando que é o C. C é quem? Posso reagir emocionalmente. É o John McCarthy. Ou o Stephen Hawking. Gente, eu lembro que você falou disso em algum Eu episódio, também. Marcelo. Eu Ou acho o que Alan foi, Turing. eu acho que agora. foi o segundo episódio até, mas eu não lembro. Vamos lá, gente. Vamos, lá. tá bom. Então vai. É. Vamos chutar, chutando. Vou chutar junto com você. A Patrícia colocou a alternativa C, John McCarthy. E você? C, John McCarthy. As duas acertaram. Patrícia, colei. Colou do Posso adversário. falar? Eu lembro, colei, eu falei, total. eu lembro porque não ia ser o mesmo da pergunta 1, ia ficar muito A fácil. memória dela é muito boa, gente. Não, fiz mas o eu tô podcast lembrando assim do inteiro, nome, eu não não- consigo lembrar disso. Yes, pelo menos uma a gente acertou. Um ponto Bem. pra cada uma. E aí, Marcelo? Colei, hein? Você tinha falado, né, dos Você dados. viu? Você tava com receio, pá, não sei o quê, lá, né? Calma que a Calma. gente tá... Calma que... É só a segunda pergunta, gente. Tem muito ainda pra rolar. Então, Marcelo, conta pra gente algum dado histórico, né, com relação a isso do John McCarthy e também se tem alguma relação com o Alan Turing. Ele cunhou o termo, mas antes dele sequer criar esse termo, o próprio Turing, ele publicou um paper na época, em que ele começava o paper dizendo assim: deixa eu propor uma pergunta, as máquinas podem pensar? E aí, ele percebeu que propor uma pergunta desse tipo seria perigoso e não muito prático, porque o que define por máquina e o que define por pensar? Então, ele falou, deixa eu fazer isso de outra forma. Em vez de propor essa pergunta, eu vou propor um jogo de imitação. O jogo da imitação. E foi onde nasceu o teste de Turing. É. A gente falou aqui, e muito se fala sobre o teste de Turing, mas não quando ele aconteceu e o porquê ele aconteceu. Então, em vez de sequer responder a pergunta, o Turing propôs um meio de verificar se aquilo era verdade ou não, criando esse jogo. E é curioso que naquela época esse paper foi publicado em uma revista de psicologia e filosofia. Porque muitas poucas pessoas, além do Turing, poderiam propor uma pergunta desse tipo sem receber sarcasmo. Sim. Então ele tinha muita credibilidade para perguntar naquela época uma coisa como as máquinas pensam. E aí ele criou esse jogo, esse teste do Turing, para servir como base para futuros cientistas poderem testar. É claro que assim, hoje a gente não usa teste de Turing, porque ele também é genérico demais, mas provavelmente da maneira em que o Turing propôs, a gente consegue passar no teste de Turing hoje. Assim, Nós- muito bem. E nós falamos do filme também no primeiro episódio, que é o filme... O jogo da imitação. O jogo da imitação. Vai surgir. Spoiler, Sim. vai surgir. No jogo da imitação eu fui ele fala falar? sobre a máquina Enigma, a máquina Bomb, É. e eu acredito que tenha sido o que inspirou ele a pensar, se eu criei um decodificador para uma máquina, por que uma outra máquina não poderia criar esse decodificador ela mesma? Porque as minhas ferramentas foram o pensamento. Então como é que eu faço as máquinas pensarem? E antes disso, e aí eu acho que isso é uma síntese de todo o pensamento científico,
antes de sequer tentar responder a pergunta, ele criou uma forma de verificá-la. Que é com o teste de Turing. Diferente, né? Diferenciado o homem. É. Vamos pra terceira? Não sei. Não, calma, vamos lá. Agora vai ficar um pouquinho mais técnica essa terceira, Ai, tá? meu Deus. Técnico? Um pouquinho mais técnica. Ah, tá. É. A inteligência artificial é a ciência e engenharia de criar máquinas inteligentes. E há diversas maneiras de simular isso, como o método de aprendizado de máquina, em inglês, Machine Learning. Perfeito. Em geral, existem 3 maneiras de ensinar uma máquina, e cada uma com seu nível de complexidade. Qual das opções não é um tipo de aprendizado de máquina? A. Aprendizado não supervisionado. B. Aprendizado forçado. C. Aprendizado supervisionado. Ou D. Aprendizado por reforço. Vou repetir pra vocês que esse é mais difícil. Qual que não é? Qual que Eu não acho é que é um B. tipo de Eu aprendizado? também. A gente tá aqui colando, Não. gente, porque não dá, né? Ah. Vocês viram? Não dá. Elas tô são uma focada. equipe agora. Trabalho em equipe. Tá vendo? Machine Learning. A. Aprendizado não supervisionado. B. Aprendizado Eu forçado. acho que é a B também. C. Aprendizado supervisionado. Ou D. Aprendizado por reforço. Já decidiram? Já. Já. Mostrem pra câmera. Dei as duas. B as duas. E as duas estão certas. Ah, de novo. lógico, aprendizado Uma, cada forçado, uma. nem porque máquina eu acho que merece. Não. Eu tô percebendo, Marcelo, que elas vão ganhar e nós que vamos perder, porque elas estão se ajudando. Não, mas vai começar a ficar difícil. Começar a Vamos ficar ver. difícil, a gente não... Ai, Eu vou começar a proibir a colar, hein? tá bom. Eu me lembro dessa parte do podcast, eu me lembro bastante. Não, é melhor eu não falar nada. Melhor eu não me comprometer. E pode dar spoiler para as próximas perguntas também. Vamos um pouco para a área do entretenimento para dar uma Vamos, suavizada, né? Vamos. Sobre isso. Marcelo, antes da gente passar para a próxima pergunta, você quer comentar alguma coisa sobre esses 3 tipos de Eles aprendizado de são máquina? os tipos básicos. Tem várias mesclas, né? Você pode fazer eles híbridos e não é nem que um tipo é mais complexo do que o outro, nem nada do tipo. O supervisionado é o mais comum, porque é o que você fornece exemplos e a máquina aprende a partir desses exemplos. E os outros você diminui a quantidade de exemplos. Mas é a parte mais fundamental aí do No aprendizado. nosso podcast tem um pouquinho mais aprofundada essa Tem. explicação. Sim, gente, tem um episódio inteirinho sobre isso, que é muito interessante, porque é o episódio que fala da simbologia dos signos, que a gente estava comentando aqui nos bastidores. Exato. Vale a pena. Se você Tem que não assistir, ouviu, pessoal. vai lá e vai ouvir esse episódio. Acho que é o 3º. Da linguagem, É. com relação à linguagem. 4ª pergunta. Vamos pro entretenimento, tá? Pra dar uma suavizada pra vocês. Qual o nome do ator inglês que interpreta Alan Turing no filme O Jogo da Imitação? Eu sou péssimo Nossa, em nome do ator. Eu Tá. adoro Não, esse vai ter as ator. opções. Vai ter as opções, Vai vai ajudar ajudar. fácil. Vai. A. Benedict Cumberbatch. B. Orlando Bloom. C. Johnny Lee Miller. Ou D. Daniel Day-Lewis. Acho que é o Daniel. É um inglês, eu me lembro que é um inglês, eu adoro ele. Ele fez também aquele o filme C. do mágico Eu lá. falaria ou A ou D, mas acho que é o D. Não é? Doutor Estranho. É Doutor Estranho. incrível. Maravilhoso. Ele fez Esse- esse também, Doutor Doutor Estranho. Estranho. É o Daniel, não é o nome dele? Eu sou péssimo em É nome. desde Faz o Daniel. Smaug também, o dragão É o de Daniel, Hobbit. isso? Eu acho que é também. Tá. É o D então, de é Daniel. o C, pronto. né? Daniel. D. Daniel. Ah, A. a gente Benedict tá- Cumberbatch. É. Cumberbatch. Esse acho que D. não. B. Orlando Bloom. Esse eu sei C. que não é. Johnny Lee Miller. Não. D. Daniel Day-Lewis. Ou é o A É ou o D. D. Mas eu tô achando que é o D. D de Daniel. É, aqui, ó. Pior que a gente tá com mostrar? as mesmas, né? Foram com as mesmas de novo Com as mesmas. E é. e caíram Exato. do cavalo juntas. É o A? Era o A. Benedict Cumberbatch. Ah, também Também adoro faz esse a série Gente, Sherlock, Sherlock. né? Ele é É, ator muito tá bom. vendo? Eu sou péssima de nome. Bom, Pronto, Erramos juntas. Regina, acertei de segunda. Edita aí o vídeo. A gente pelo menos ficou entre as duas, né? Ninguém Vocês viram, pontuou. Era A ou D. Vocês gente viram só que a não gente foi de Orlando sabia Bloom, quem era né? o ator, mas o nome não. Puxar o nome que é o caso, né? É. Ligar o rosto a... Eu sabia que era um pessoa não nome é também. estranho também. Vamos então pra quinta, tá? Estranho. Em que ano... E agora a gente vai voltar um pouquinho pro pai da inteligência artificial lá Tá. que a gente falou, do John McCarthy. Em que ano o John McCarthy apresentou o nome inteligência artificial
Na verdade, em que ano não? Vou facilitar pra elas, né? Que década? Em que década o John Dava McCarthy... ano, aí eu ajudei vocês e coloquei Exato. década. O ano não é melhor, 51, melhor. tá? Porque ano eu não lembro nem que ano eu Não é nasci 51? mais. Em que década John McCarthy Era apresentou era 1951, acho. o nome Inteligência Artificial no Dartmouth Summer Research Project, que foi o evento. Olha, na hein, época. essa tem que ser tem que gabaritar, hein, pra acertar essa. Anos 40, B, anos 60, C, anos 50 ou D, anos 70. Você acha que é 50, né? Eu acho que é 60. Então coloca aí, 60. Eu acho vou que é colocar ótimo. 60, pelo menos pra gente ficar, né? Você vai Mas eu acho que era 1961. Agora já Eu coloquei acho que é 51. 61. É. Então vai. 50, Então vamos lá. vai, resposta... Parará. Patrícia colocou, então, C, C. anos 50 e você, B, anos 60. Anos Regina. 60. Tá. A Patrícia acertou, anos 50 mesmo. John McCarthy, né, no Dartmouth Eu tava com Summer Research Project. 1951 na cabeça. Sim. 51, Marcelo? 56. Não. 56, né? Tá, quase. 56, quase. Quase Não lá. acredito. Anos eu tava- 40, não tinha muita coisa. Anos 40 não tinha nada, era época da guerra. Anos 60 teve muita coisa de inteligência artificial. Sim. E aí também foi onde começou o primeiro AI Winter, que a gente chama, que é onde a pesquisa começa a receber pouco fundo, começa a ser pouco valorizada, porque nos anos 50 e 60 as pessoas descobriram a inteligência artificial e acharam que isso ia resolver o mundo. Mais ou menos como acontece hoje, só que não deu certo. Mais ou menos como vai acontecer hoje. E aí 50 nasce, 60 tem um boom e 70 para e tem esses ciclos, né? Teve alguma coisa que aconteceu em 61? Porque eu tava com a data de Então, 61. você falou a Eliza. A Eliza é de 1960. Ah, então foi isso. Eu marquei Que é onde tem Eliza. aplicações muito fortes. Gente, meu negócio é com robô, entende? Robô. Vamos para a próxima, então. Como são chamados os sistemas de neurônios interconectados das máquinas que simulam o comportamento do cérebro humano? Como são chamados os sistemas de neurônios interconectados das máquinas que simulam o comportamento do cérebro humano? A. Redes neurais biológicas. B. Redes neurais artificiais. C. Deep Learning. Ou D. Redes neurais profundas. Quer que eu repita as alternativas? Por favor. A. Eu vou chutar. Redes neurais biológicas. B. Redes neurais artificiais. C. Deep Learning. Ou D. Redes neurais profundas. Eu acho que não é o Deep Learning. Eu também acho que não é o Porque o Deep Learning é quando vai nas camadas, não é? Mais profundas e vai não sei o quê. Eu Aquela acho que eu tenta não- falar e aí é melhor nem explicar, gente. O Eu Marcelo acho que eu explica vou pra gente. colocar esse. Então vai. Vai dar um nó no Deve câmera aí. Ela colocou vários. Pode ir? Vamos lá, É mostra só a resposta um. de vocês. É que ela colocou tudo igual. Pode mostrar? D. A, D. a Patrícia respondeu D, D. e a Regina respondeu B. Acertou a Regina, redes neurais Já artificiais. pensou, gente, ela dá de 2-0 em mim assim jogo puro, né? Vamos ver, tem que dar uma... No caso, o Deep Learning e o D, que são aprendizados profundos, são a mesma coisa. É a mesma coisa? Não sabia. É a mesma Não coisa. sabia. E no caso, né, Marcelo, essas redes neurais artificiais, elas são baseadas na biologia do cérebro ser humano, humano. né? Na neuroanatomia, né? Do sistema Nossa. nervoso e as células de neurônios. Então, eles copiaram de uma forma bem superficial. E esse é um dos trabalhos. Assim, a origem disso é um dos trabalhos de 1960 e 1970. Então, redes neurais, na verdade, são muito antigas. Hoje elas são muito populares e praticamente só se usa isso no estado da arte da pesquisa. Porque hoje a gente tem tanto o poder de computação quanto os dados necessários. Então, eles tinham uma ferramenta na época que eles não conseguiam usar. E tudo isso baseado em como o cérebro transmite a informação. Vocês viram que ele derrama coisa? Você Não, vai. ele fala como se fosse a coisa Ele mais derrama. fácil, gente. Que assim. Não é? Nossa Mas essa você Senhora. aprende O muito. pessoal Ele vai vai se falando, eu acostumando. vou viajando. É uma aula.
Pessoal, a gente acabou de conferir, vocês assistiram a primeira parte do Alana Game Show, que foi incrível, a gente se divertiu muito. Regina, adorei. Participação especial da Regina. Hoje a gente foi conduzida, né? Oh. Que a gente sempre conduz, apresenta e tal. Hoje a gente foi conduzida por esses dois feras Prova de aqui. fogo, né? Bom, mandamos bem, né, Regina? Essa primeira parte, até que a gente acertou algumas Vamos coisas. ver quem ganha. Vamos ver quem ganha. O bom é que a gente tá se ajudando aqui também, Sim, mas eles não senão podem. não Eles dá. falam que a gente não pode mais colar. Marcelo, super obrigada pela aula. André, foi muito legal a gente fazer esse game show aqui, se divertir. E fiquem ligados, na verdade, assim, compartilha com todo mundo esse vídeo, já dá seu like, já se inscreve no canal se você não está inscrito. Vai ver os vídeos que a gente fez antes, que a gente tem uma websérie incrível aqui no canal. A gente entrevistou 2 feras, o João Apolinário, fundador da Polishop, e o Márcio, fundador da Netshoes. Tá muito legal, vai lá ver esses vídeos também. E aproveita para compartilhar esse vídeo com todos os teus amigos. E ó, espero vocês na segunda parte desse game show que tá incrível e vocês vão ver o resultado aqui, o que aconteceu. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.